Você já ouviu alguém dizer que a Terra é plana? Essa ideia, que parece absurda para a ciência, tem conquistado muitas pessoas. Mas por quê? Como, mesmo com tantos avanços científicos, tantas imagens, tantas provas, ainda existe quem acredite que vivemos sobre um disco? Hoje nós vamos desmontar completamente essa crença. Não apenas vamos mostrar todas as provas científicas de que a Terra é esférica, como também vamos entender por que essa ideia ainda persiste, explorando fatores psicológicos e sociais que influenciam esse pensamento. Começando pela parte das provas de que a Terra de fato não é plana. O matemático e astrônomo Eratóstenes fez um experimento revolucionário no Egito, no século 3 a.C. Ele trabalhava na biblioteca de Alexandria, um dos maiores centros de conhecimento da época. Ele soube que em Siena, atual Assuã, no Egito, ao meio-dia do solstício de verão, o sol iluminava completamente o fundo de um poço, sem fazer sombra. Mas ao mesmo tempo, em Alexandria, cerca de 80 quilômetros ao norte, uma estaca fazia sombra, indicando que o sol não estava exatamente acima. Então Eratóstenes pegou e mediu o ângulo da sombra e comparou a distância entre as cidades, descobrindo que a Terra tinha curvatura. Com cálculos muito simples, ele foi capaz de chegar a um valor muito próximo da verdadeira circunferência da Terra, que hoje sabemos ser 40 mil quilômetros. Como essa parte refuta a teoria da Terra plana, simples. Caso a Terra fosse de fato plana, o Sol iluminaria todas as cidades igualmente e não haveria diferença nas sombras. Outra evidência de que a Terra de fato não é plana é o desaparecimento de navios no horizonte quando você olha eles indo em direção ao mar em uma praia. Quando um navio se afasta da praia, ele não desaparece todo de uma vez. Primeiro sumindo o casco, depois sumindo o meio e por último o topo do navio. Se a Terra fosse de fato plana, o navio só ficaria menor de acordo com o afastamento dele. Mas como há de fato uma curvatura, ele vai desaparecendo de baixo para cima conforme vai se distanciando. Bem, um dos contra-argumentos que os terraplanistas usam para refutar essa questão é de que é tudo um efeito de perspectiva. Bem, a resposta científica para isso é que você pode usar ou um telescópio ou binóculo para poder realmente ver o navio desaparecendo. E mesmo com o zoom, o navio não vai voltar a aparecer completamente, porque de fato a curvatura da Terra está bloqueando a sua visão. Outro ponto que refuta a teoria da Terra plana são as imagens do espaço que a gente tem da Terra vista por fora. Satélites e astronautas tiram foto da Terra todos os dias, basicamente. E além disso, a Estação Espacial Internacional transmite imagens em tempo real da Terra girando no espaço. Outro contra-argumento muito famoso entre os terraplanistas é de que todas essas imagens do exterior do planeta são, na verdade, computação gráfica. Bem, a resposta para isso é que qualquer pessoa pode construir um balão estratosférico, colocar uma câmera nele e ver por si mesmo a curvatura da Terra. Sobre isso, há milhares de fotos e vídeos diferentes, de épocas diferentes e feitos por pessoas diferentes. Então, simplesmente não faz sentido acusar que uma organização utiliza de CGI para enganar a população. Outro ponto que comprova que a Terra de fato não é plana é a Lua e o eclipse lunar. Você aí de casa deve estar se perguntando, mas como que isso prova que a Terra não é plana? Bem, durante um eclipse lunar, a Terra bloqueia a luz do Sol e projeta uma sombra sua na Lua. Essa sombra projetada da própria Terra é sempre circular, não importando o ângulo da qual ela seja vista. E bem, como sabemos, o único objeto que projeta uma sombra circular, não importa o ângulo do qual ele seja visto, é uma esfera. Logo, só podemos chegar à conclusão de que a Terra é de fato uma esfera. Além disso, temos outro ponto. Se você já viajou de avião, você provavelmente já deve ter visto a curvatura da Terra olhando pela janela do avião. Voos comerciais atingem altitudes de 10 a 12 quilômetros, e a curvatura da Terra já pode ser percebida a olho nu acima de 10 quilômetros de altitude. Balões meteorológicos atingem 40 quilômetros de altura e mostram perfeitamente a curvatura da Terra. Logo, temos mais um ponto que contesta a visão da Terra plana. Além disso, temos outro ponto, o fuso horário e a rotação da Terra. Se a Terra fosse realmente plana, como seriam explicados os fusos horários? Tá, mas o que o fuso horário tem a ver com a Terra ser plana ou redonda? Bem, o Sol só nasce em diferentes horários ao redor do mundo porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Em um mundo plano, o Sol deveria iluminar tudo ao mesmo tempo. E o fato de termos dia em um lugar e noite no outro só comprova que a Terra de fato é uma esfera que rotaciona. Outro argumento contra a teoria da Terra plana é a gravidade de forma esférica da Terra. E novamente você deve estar se indagando como que a gravidade comprova que a Terra é redonda. Bem, fato é que a gravidade não puxa tudo para baixo, mas sim que ela puxa todo tipo de massa para dentro do centro da Terra. Caso a Terra fosse de fato plana, a gravidade não seria uniformemente distribuída na superfície, se tornando bem desigual nas bordas. Portanto, o único modo de a gravidade se comportar do jeito que nós sabemos é com a Terra sendo uma esfera. Agora que já mostramos todas as evidências científicas de a Terra ser de fato uma esfera, vamos tentar entender por que tem tantas pessoas hoje em dia com tanta informação, conhecimento e avanço científico que ainda acabam
acreditando nesse tipo de crença estúpida. Bem, essa crença ela não surgiu do nada. Ela se espalha tanto porque ela tem raízes em aspectos psicológicos e até mesmo religiosos. E agora nós vamos destinar a nossa análise para entender o que são esses aspectos e como eles influenciam de fato em tantas pessoas estarem aderindo à teoria da Terra plana. Primeiramente, o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. O que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é um viés cognitivo onde pessoas sem muito conhecimento em uma certa área ou assunto superestimam a sua capacidade ou expertise. Mas bem, como isso se aplica à crença na Terra plana? Pessoas com pouco conhecimento científico acreditam que sabem ainda mais do que os especialistas que estudam todos os dias sobre o assunto. Essas pessoas rejeitam séculos de estudos científicos e acreditam que descobriram uma verdade da qual ninguém sabia antes. Se sentem pessoas superiores e acabam julgando os outros como inferiores, manipulados pelo sistema. Alguns exemplos de ocasiões que isso acontece é que um terraplanista pode ler um artigo superficial na internet e se sentir mais inteligente do que físicos, astrônomos e geógrafos, que dedicaram décadas das suas vidas ao estudo desses tópicos que os terraplanistas conhecem tão superficialmente. Outro ponto é que, como não conhecem aprofundadamente sobre ciência, eles desprezam o método científico, se agarrando a exemplificações simplistas da situação. Partindo agora para a análise psicológica das teorias da conspiração, temos que pensar por que tanta gente gosta de teorias da conspiração. A psicologia explica que acreditar em teorias da conspiração pode trazer 3 benefícios psicológicos. Primeiro, o senso de controle. A pessoa sente que entende um segredo que ninguém mais sabe. Segundo, o senso de pertencimento. Eles se unem em grupos que compartilham dessa mesma visão conspiracionista. E terceiro e último, senso de identidade. Eles se sentem especiais por saber a verdade. Mas bem, por que isso é tão perigoso? Muitas teorias dessas são na verdade criadas para aproveitar-se dos benefícios psicológicos das teorias da conspiração para poder manipular diversas pessoas que têm uma tendência a acreditar nessas coisas. A crença na Terra plana muitas vezes abre portas para crenças em diversas outras teorias da conspiração, como antivacina, reptilianos, Illuminati e tantas outras coisas. Partindo agora para outro tópico que causa o crescimento dessas crenças conspiracionistas, é a descrença em instituições. Muitas pessoas sempre acreditaram que governos e cientistas mentem para elas. A internet só ajudou a fortalecer essa desconfiança, já que agora muitas pessoas podem simplesmente espalhar notícias e informações falsas pela internet. Como que os terraplanistas justificam a sua crença? Eles dizem que a NASA mente e esconde muitas informações. Além disso, afirmam que todas as imagens do espaço são falsas e, além disso, usam argumentos como: se eu nunca vi a curvatura da Terra, então é porque ela não existe. Outro fator na crença terraplanista que não pode ser ignorado é a religião. Alguns defensores da Terra plana dizem que a ciência contradiz textos religiosos. Esses terraplanistas interpretam passagens da Bíblia de forma literal. E verdade seja dita que a maioria das pessoas religiosas hoje em dia já aceita o modelo da Terra esférica, ou geóide. O próprio Vaticano tem cientistas e geólogos que confirmam o formato da Terra. E além disso, muitos religiosos são também cientistas e acreditam na coexistência da fé e da ciência. Eu particularmente acredito que as pessoas deveriam deixar uma coisa bem distante da outra. A Bíblia não é um texto científico, não tem prova, não tem evidência e não tem experimento. Então não há motivo para você incluir qualquer argumento que você tire dela em uma discussão científica. Outro ponto que não pode ser negado, e nós já falamos anteriormente, é sobre o papel das redes sociais nessa propagação de informações falsas. A internet com certeza fortaleceu a crença na Terra plana. Antes da internet, essa ideia quase não existia, enquanto que hoje em dia algoritmos do TikTok e Reels do Instagram ficam bombardeando os usuários com posts conspiracionistas sobre a forma da Terra ou qualquer coisa recente na ciência. Essas redes sociais criam bolhas de desinformação, onde um vídeo acaba levando ao outro e a pessoa fica presa em uma bolha onde todo mundo acredita nessas coisas, fortalecendo na mente dela que aquilo é verdade. Como esse processo funciona de fato? Uma pessoa assiste um vídeo dizendo: a NASA está mentindo para vocês. O YouTube recomenda outros vídeos dizendo que a Terra é plana, e em pouco tempo essa pessoa vai estar sentindo que descobriu algo mirabolante, que ela é especial. E esse ciclo se repete com todas as pessoas que acabam caindo nessa bolha de desinformação. Bem, agora que sabemos que a Terra é redonda e também sabemos por que tantas pessoas acabam adentrando nesse ciclo, surge uma questão
importante. Como podemos evitar cair nesse tipo de engano? Como podemos nos proteger contra a desinformação? A resposta está em desenvolver pensamento crítico, buscar boas fontes e nunca parar de querer aprender. Antes de sair acreditando em qualquer coisa que você vê na internet, faça as seguintes coisas que eu vou te falar. Sempre cheque a fonte. Quem está dizendo isso? Qual a base para isso? Leia o artigo científico que a pessoa usou como base. Se ela não usou nenhum artigo científico como base, já suspeite desde o princípio. Desconfie sempre das verdades ocultas. Verifique se há algum consenso científico sobre aquela opinião. Tenha cuidado com vídeos que manipulam sua emoção, com músicas e vídeos de fundo que apelam pro emocional do telespectador. E por fim, como dito antes, busque sempre aprender mais. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história, acreditava que o conhecimento é a verdadeira chave para a liberdade. Ele dizia que pensar por si mesmo e buscar a verdade são os maiores deveres do ser humano. Uma das frases mais famosas de Kant é sapere aude, que significa ouse saber. Significa que nós devemos buscar, questionar e refletir sobre as coisas, e não aceitar respostas prontas, propostas por alguém que nem conhecemos. Lembre-se sempre, a ciência não está contra você. É ela que nos permitiu chegar no estado de conforto e avanço tecnológico que vivemos hoje em dia. Então, da próxima vez que você vê uma conspiração na internet, se pergunte, será que isso faz sentido? Qual a fonte que esse cara tá usando? Há de fato provas científicas para isso? E lembre-se sempre, o verdadeiro conhecimento não vem de certezas infundadas, mas da curiosidade e da busca pela verdade. Como dizia Kant, ouse saber. O vídeo chegou ao final e, bem, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e família e vamos juntos espalhar o pensamento crítico. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre ciência, tecnologia, filosofia e conhecimentos no geral. E, bem, até o próximo vídeo.